governo federal, você acompanhou aqui, decidiu levar a derrubada do aumento do IOF para o Supremo Tribunal Federal, ampliando a crise institucional entre os poderes. Por outro lado, a queda do decreto gera um problema econômico, com uma queda de receita estimada ali em uma renúncia de 10 bilhões de reais que já era prevista pelo governo com a publicação desse decreto. Para repercutir as implicações disso, tanto as políticas quanto também as implicações econômicas, eu converso agora com Alexandre Gaino, que é professor de economia do curso de administração da SPM, que eu tenho o prazer de receber aqui. Muito bom dia, Alexandre. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos os espectadores. Professor, eu queria começar entendendo exatamente esse cenário. A gente tem agora um aspecto que deve se alongar, essa judicialização. Havia uma expectativa do governo de um incremento arrecadatório de cerca de 10 bilhões de reais, isso já depois de um esvaziamento de um projeto original que previa ali um incremento de 20 bilhões. E agora, o que o governo vai ter que tirar da manga para que a gente tenha o cumprimento da regra fiscal e não contemple exatamente um déficit fora exatamente daquela margem de tolerância de 0,25? Perfeito, Vitor. Acho que o governo tem um desafio bastante expressivo no curto prazo para estabelecer a meta novamente, né? Na verdade, a banda, né, o espaço fiscal do governo está muito reduzido e a derrota e a forma como foi a derrota no Congresso foi bastante forte, mostrando que o Congresso talvez não se alinhe às propostas que o governo trará no sentido de controle das suas contas. Acho que algumas alternativas que estão postas à mesa, Vitor, são, por exemplo, o aumento, né, dos dividendos das empresas públicas, isso já foi aventado, tanto Petrobras quanto BNDES, né? Nós temos também a possibilidade ainda de algumas concessões, tanto na área de energia quanto na área de petróleo, né? E sobra uma última esperança, né, que é a MP 1303, que está em curso ainda, que trata sobre tributação de ativos digitais e reais dentro da economia. Professor, e eu queria pensar um pouquinho desse ponto de vista orçamentário, né? Porque a gente tem acompanhado uma série de contingenciamentos atrás de contingenciamentos. Esse cenário em que a gente tem hoje cerca de somente 10% dos recursos do orçamento do ano inteiro livres, e a perspectiva apontada pelo próprio Ministério da Fazenda de que esse montante, na verdade, ele zera até 2029. O que fazer? A gente tem que ter uma discussão um pouco mais ampla sobre a desvinculação orçamentária, a gente tem que... De que forma a gente pode olhar para esse problema que existe e não fingir que ele não existe? Perfeito, perfeito. As propostas anteriores são de curto prazo, são propostas para cumprimento de meta 25-26. Agora, o país sofre de um apagão fiscal, né, que nós estamos, né, construindo pouco a pouco, e isso não é de agora, né, isso já vem na última década, praticamente, né? Então, uma discussão muito mais madura é necessária por parte dos entes, e aí envolve, sim, legislativo, executivo, judiciário, para que uma nova proposta e estrutura fiscal se estabeleça no país, né, que passa por, né, desvinculação de receitas. O nosso orçamento ele é muito engessado, né, e as regras desse orçamento, a cada ano, vão consumindo, vão comendo uma parte do que a gente teria de discricionalidade do orçamento, ou seja, capacidade de investimento, que é a capacidade que o governo tem de afetar positivamente a economia, né? Quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala de energia elétrica, quando a gente fala de distribuição e logística, o Estado tem um papel importante em criar condições para que o setor privado floresça a partir dessa infraestrutura. Isso, como você colocou, a partir de 29 estará zerado, né? E nenhum país viveu essa situação até o momento de uma forma tão dramática. Então, nós temos pelo menos 2 anos para uma discussão madura entre Congresso, Executivo e Judiciário, sim, né,
para que se criem novas condições. Pode ser um novo formato de regime de metas fiscais, pode ser a desvinculação tributária e desvinculação orçamentária, pode ser uma nova, né, um complemento ali das nossas reformas anteriores, reforma principalmente das aposentadorias, são alternativas que nós temos. Mas o que eu acho talvez mais preocupante, Vitor, é a ânsia de cada um desses entes em fazer essa discussão, que é uma discussão mais longa, e a capacidade desses entes em levar essa discussão a cabo. E, professor, com essa visível resistência do governo federal em discutir o funcionamento da regra fiscal pelo ponto de vista da despesa, a gente vê o que a gente está gastando, só pensar em aumento de arrecadação, eu queria entender exatamente uma visão sua sobre a sustentabilidade do novo arcabouço fiscal. A gente precisa discutir a regra fiscal, ela funciona, ela é palpável, e ela é palpável e funciona a partir de quais preceitos? Perfeito, perfeito. Acho que é uma regra fiscal que surge de uma forma muito mais flexível do que a anterior, do que o que nós tínhamos como a regra de ouro e os controles fiscais anteriores estabelecidos pelo governo Temer, porém, mesmo assim, uma regra que não se sustentará como a gente tem visto. Ela também não se cumprirá no sentido em que o Estado, a cada momento, tem maiores gastos com receitas, né, já estabelecidas, já carimbadas, e, ao mesmo tempo, nós, ao termos um déficit, né, nominal maior, nós temos uma necessidade de financiamento maior dessa dívida, e esse financiamento maior da dívida significa um comprometimento cada vez maior com o pagamento de juros sobre a dívida. E isso está se tornando realmente insustentável. O arcabouço atual, apesar da sua flexibilidade, levando em consideração crescimento de PIB, inflação e outros mecanismos, né, não imagino que ele perdure por mais do que 3 anos também. Ele também deverá ser renegociado. Né? E esse é um drama, porque nós estamos criando regras, né, de curto prazo, regras que resolvem o problema de hoje. E as condições fiscais, elas mostram uma tendência que é insustentável ao longo do tempo, não na perspectiva somente de agora, mas na perspectiva do amanhã. Então, nós precisamos de políticas, né, e mudanças estruturais que olhem para o amanhã. A gente, desde novembro do ano passado, quando houve aquela primeira apresentação de um pacote chamado pacote fiscal do ministro Fernando Haddad, a gente acompanhou uma reação bastante negativa do mercado, houve desde então uma série de mudanças do ponto de vista geopolítico, que evidentemente também tiveram impacto aqui dentro do Brasil, mas o meu ponto agora ele é o seguinte, dentro daquele pacote já houve a apresentação, por exemplo, da revisão dos supersalários e também a aposentadoria de militares, que o Congresso Nacional também parece ter sentado em cima. Agora, com essa nova, pelo menos essa escalada de tensões ali, uma insatisfação generalizada do Congresso Nacional, mostrando essa reatividade em relação ao Executivo, o que a gente pode esperar do andamento de novas propostas que venham a ser gestadas no Ministério da Fazenda? O Congresso ainda teria a mesma boa vontade de dar vazão, por exemplo, àquilo que deveria, de fato, ser feito? Essa é uma boa questão, né? E eu acho que nós temos duas possibilidades, dois caminhos, né? O primeiro caminho é essa manutenção, né, do mau humor, né, do Congresso em relação a propostas que visem o controle fiscal por parte do Estado. Né? Nós vimos essa semana não só, né, a derrota em relação ao IOF, né, a queda do decreto do IOF, mas nós vimos também o Congresso votando o aumento do número de congressistas. Então, são sinais muito complicados que o Congresso passa para a sociedade. Né? Na outra, e esse caminho é um caminho de bomba, né, de explosão,
né, de nós termos ali uma situação inviável em pouco tempo. O segundo caminho é o caminho que surge a partir do conflito. Tá? Todos os conflitos, eles são também possibilidades de mudança e de transformação. Talvez a situação, a crise atual, né, estabelecida, tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista político, né, possa reestabelecer forças para que esse diálogo de construção de novas propostas e propostas construídas de forma conjunta entre executivo e legislativo possam progredir, né? Eu, particularmente, tenho uma visão um pouco pessimista ainda. Nós estamos aí num ano para o início das eleições, né? Um pouquinho mais de um ano, e é um momento em que a tendência de grandes transformações são pequenas. Tá? Você acaba aprovando só no varejo agora regras, leis e normas, e não grandes projetos. Talvez o que nós tenhamos que ter é uma perspectiva de um ano, né, conseguir controlar as contas ou, né, tampar os buracos por um ano e alguma coisinha, para que daí, em 2027, a gente tenha essa discussão sendo estabelecida. E, professor, dada essa dificuldade do governo de diálogo, de trânsito no Congresso Nacional, a gente vê o governo lançando mão de soluções, de tentar encontrar caminhos para suas propostas via judiciário. E aqui eu relembro uma outra. Aqui, durante, inclusive, uma entrevista aqui ao Money, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo está estudando formas de contestar judicialmente, ou pelo menos levantar, apurar esse aumento, nessa escalada muito significativa de beneficiários e também de dispêndios com o benefício de prestação continuada. Agora, a gente tem essa possibilidade, praticamente uma questão que já está praticamente confirmada, de que o governo vá levar essa questão para o Supremo Tribunal Federal, envolvendo o decreto do IOF. Queria uma análise sua a respeito dessa estratégia de fazer algum tipo de arrumação fiscal com medidas judicializadas. Isso é sustentável do ponto de vista administrativo? Não seria melhor a gente apelar à boa e velha política? Eu queria, na verdade, essa análise sua. Perfeito. Eu gosto da frase de que só existe saída pela política. Né? No momento em que a gente tem um descrédito tão grande, né, do setor político de maneira geral, ou do Estado, né, de forma geral, relembrar que a política é a saída das democracias para suas crises é importante. Tá? É óbvio que o judiciário é um dos poderes dessa democracia, né? É um dos entes a serem colocados na mesa para discussões. Agora, em que momento e de que forma nós acessamos o judiciário, né, que talvez dará o tom, né, que estabeleça a possível relação futura entre legislativo e executivo. O legislativo já sinalizou de que a judicialização dessas questões é muito mal vista, uma forma de atropelar decisões do Congresso, né? E, no fundo, é mesmo, né? Nós sabemos disso. Porém, né, novamente, o Congresso precisa estabelecer quais são as suas responsabilidades, né? Precisa também participar como ente ativo desse controle e desse estabelecimento das metas fiscais, né? Não só esperar que o governo corte, né, faça as políticas de corte de gastos, como o presidente da Câmara argumenta, mas também, né, que ele próprio crie soluções, gere soluções, né? Acho muito complicado a judicialização do ponto de vista político, mas também não vejo, Vitor, como outra alternativa. As alternativas estão cada vez menores, né? A gente já está há quase 8 meses entre propostas de redução de gastos, propostas de diminuição de supersalários, propostas de aumento tributário que não vingam. Então, o caminho está ficando cada vez mais estreito. Cada vez mais difícil, né, professor? Conversei aqui com o Alexandre Gaeno, que é professor de Economia do curso de Administração da SPM, a quem eu agradeço pela disponibilidade e por esse papo aqui no CNN Money.
Eu que agradeço e fico à disposição para próximas oportunidades. Será muito bem-vindo. Obrigado.